Hoje é 10 de janeiro de 2025. São 13 horas e 20 minutos neste antigo relógio com mostrador, apontando uma base em pedra extraída lá das Minas Gerais. Este Leite Fernandes começa o ano com o primeiro site de 2025 e depois de passar por uma aventura emocional muito grande, porque esse site foi hackeado. Eu fiquei uns 15, 20 dias sem site e com tentativa de se colocar vídeo de imagem pornográfica na projeção. Deu um trabalho grande àqueles que fazem a parte técnica deste site. Um trabalho que notabilizou todos os que querem produzir alguma coisa séria no sentido de cooperação honesta com os semelhantes. E hoje é o primeiro site que eu consigo fazer em 2025. E com uma impressão extravagante, curiosa, de que o mundo está mudando mesmo. Já está. Só que este Leite Fernandes não percebia, voltado às suas ocupações diárias, o que estava a acontecer. Em primeiro lugar, o contato físico com os nossos semelhantes se reduziu bastante em razão da implantação dos novos meios de comunicação. Hoje, as audiências, em maioria, têm sido feitas online. Os juízes não se sabe onde, os advogados também não se sabe postos onde, com um afastamento que só se justifica em razão daquilo que houve na pandemia, mas a pandemia já se foi. A virose moderna, aquela virose moderna já não existe mais e a advocacia precisa recusar-se com muita firmeza a continuar participando nesse faz de conta, porque as audiências construídas à distância com as partes postas online são alguma coisa fria, irrita, desaficiante. É desaficiante, sim, de que aquilo constitua realidade, uma perspectiva muito ruim em que nós
somos obrigados a andar com essa maquineta infernal nas mãos ou nos bolsos, atentos às intimações que por ali vêm e desconfiados, inclusive, da veracidade daquilo que vem acontecendo. O contato entre advogados, juízes, promotores de justiça e autoridades outras precisa ser físico, porque as consequências também de audiências mal feitas em função de clientes, as consequências são a infusão num dos cárceres podres que o nosso país tem. Então, o Leite Fernandes começa assim o ano de 2025 com o primeiro site feito da forma criticada. É aquilo que lhe oferecem em alternativa ao contato físico, porque as próprias palestras, conferências ou comunicações com audiências reais, as oportunidades hoje são pouquíssimas. Mesmo na troca de debates que se fazem cada mês e cada vez mais frios. De qualquer maneira, seja este o primeiro momento, seja esta a primeira oportunidade em que o Leite Fernandes, no ano de 2025, se comunica com os seus ouvintes e com aqueles que o veem. O Leite Fernandes teve surpresas com esse site, porque descobriu 4.000 e poucas comunicações pendentes e não postas, evidentemente, porque não as conhecia, de um compartimento remetido por terceiros não identificados, 4.000 e poucas comunicações que, na verdade, tinham relação com tentativas de inflição de imagens pornográficas, vendidas, cedidas ou oferecidas, não se sabe por qual finalidade. Um trabalho muito grande de limpeza dos armazenamentos neste site Processo Criminal PSLF.com.br. Mas ou temos a impressão que o Leite Fernandes teve quanto àquilo que está acontecendo ao nosso mundo, nesse desfazimento da aproximação física e na chamada virtualidade. Isso leva a uma sensação, de certa forma, de tristeza muito grande, principalmente agora nas chamadas férias forenses, em que o Fórum Criminal cessou as atividades. Parece que houve recomeço ontem. E o Foro Cível está ainda paralisado, se a memória não falha, até o dia 20
deste mês de janeiro de 2025. O Leite Fernandes tem assistido de vez em quando às sessões da Suprema Corte, nessa repetidíssima virtualidade, e não sabe onde se põe o presidente da Suprema Corte, onde está o relator, onde se localiza o ministro que vota em terceiro lugar, porque o próprio ambiente do Supremo Tribunal Federal já não é aquele. O ministro-presidente, de repente, se encontra no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara. O ministro relator se põe lá nas Minas Gerais da vida, etc. Inexistindo, sim, aquela realidade no julgamento. Em segundo lugar, o Paulo Sérgio vem percebendo que a publicidade ou a divulgação de textos e de acontecimentos havidos, divulgados pela imprensa em geral, pelos jornais, pelas redes de televisão, tais acontecimentos têm recebido um impulso que o Leite Fernandes chamaria de sadomasoquista. Sadomasoquista porque, com uma dose grande de sadismo, de sexualidade posta na entrevia do noticiário. E masoquista porque parece que o ser humano no sofrimento aceita melhor a divulgação do sofrimento dos outros. Houve, por exemplo, de dias a esta data, noticiários sobre acontecimentos dramaticamente emocionantes no mundo inteiro, inclusive com uma cidade importante nos Estados Unidos da América do Norte sendo afoguetada, sendo tumultuada por chamas vertendo de todos os lados em razão de ventanias acontecidas. Não se sabe se aquilo já parou ou não, mas as visualizações da divulgação daquele incêndio receberam um aumento extravagante da atenção dos videntes, daqueles que, num certo sentido, até se divertiam em vendo a destruição de casas e casas, edifícios e edifícios, e a morte de uns e outros. O Leite Fernandes, inclusive, ficou estarrecido ontem à noite, quando viu um pedaço. Não conseguiu ver o resto do noticiário do Jornal da Globo, das 20 horas, em que quadrilheiros ou traficantes raspavam a máquinas de barbear os cabelos
de moças, de raparigas de boa ou má estirpe, pouco importa, que teriam feito sinais indicativos de que pertenceriam a uma outra seita ou a uma outra quadrilha, e se indaga quem extraiu aqueles vídeos, qual foi o cinematografista que se dispôs a registrar aqueles acontecimentos sádicos. Aquilo é uma tortura, mandando tais vídeos à Rede Globo, que com certeza avidamente os colocou à disposição dos milhares de espectadores que tiveram sua atenção despertada para aquela tortura, aquele sofrimento imposto àquelas meninas. Se indagar se houve aumento na percepção da divulgação publicística daquela atividade da Rede Globo, não se há de ter surpresa, não, porque já se poderia saber ou perceber que o volume, a porcentagem de audiências aumentou circunstancialmente em razão daquela tortura infligida às meninas. Houve concomitantemente, ou houve ontem, o relato de uma aeronave que se rebentou, cortou-se ao meio num aeroporto das vizinhanças e morreu gente. Isso excetuando os homicídios praticados em nome da lei por agentes da Polícia Militar, e os homicídios praticados também pelos traficantes que resistiam ou que atacavam aqueles próprios que agiam em defesa da comunidade. É preciso que haja a consciência de que isso, inclusive, está estimulando, em nome do próprio poder, a agressividade vem da própria polícia militar. Isso está a estimular a divulgação e a prática de homicídios assemelhados. E o Leite Fernandes nem quer referir o aumento de práticas suicidas. A porcentagem de suicídios no mundo e no próprio país do Brasil está a aumentar significativamente, nem se fale em bolos envenenados e queijandos. Isto é preciso ser examinado cientificamente com uma dose qualquer de racionalidade do próprio poder, que é aquele que libera a divulgação de notícias e que regulamenta a comunicação do jornalismo escrito e falado com o próprio povo. O Paulo Sérgio fica impressionado, sim, e tem a certeza de que isso se deve àquela ânsia, àquele desespero de que jornais, televisores, etc., têm em aumentar a perspectiva de verem os espectadores o sofrimento de terceiros. Parece
que a tristeza é divulgada com maior dose de facilidade e de executabilidade do que as coisas, notícias ou consequências alegres. O que foi que o Leite Fernandes viu também ontem? O ex-presidente Obama, numa conversa alegre, esfuziantemente alegre e satisfeita com o presidente eleito Trump. Os dois conversavam, sorriam bastante, dando-se a impressão de que Trump estava a contar uma das suas piadas ou a formular uma das suas frases que o distinguem como candidato eleito à presidência da República. E Obama gostava também, sorria bastante no Baratrô, no enterro, nas comemorações tristemente repetidas do enterramento, defuntamento de Jimmy Carter. Foi um grande presidente dos Estados Unidos da América do Norte. E se dirá, Paulo Sérgio, você quer que se mantenha silêncio sobre os acontecimentos que o mundo expressa? Não. O que eu tenho é um recatamento no sentido de saber que psicologicamente essas consequências dessas comunicações, às vezes desvairadas, são aumentativas dos desastres havidos no mundo inteiro. Quando se fala que o Trump quer anexar a Groenlândia, o Canadá, e se ouve Putin do lado de lá a reagir, a resistir, a prestar atenção no que está acontecendo, a ver o que lhe sobra, ou o que sobra à Rússia, já se prevê, ou já se pensa no desdobramento de mais um ou outro massacre num recanto qualquer desse nosso mundo. Então, fica aí, a título de encerramento desse primeiro turno do retorno do site no ano de 2025, fica aí essa observação. Um clima tenso no mundo, o ar cinzento, pouco sol, muita neblina, muita chuva sim, às vezes violenta, alagando ruas, avenidas e causando danos enormes à população. Não se sabe o que vai haver nesse ano de 2025. Sabe-se que há protuberâncias de associações ou sociedades
construída sobre perspectivas ideológicas de extrema-direita, associações estas que estão a verberar, inclusive, a disposição da Presidência da República de garantir, sim, a pretensa igualdade de todos perante a lei. Essas sociedades aparecem com uma disposição enorme. As criaturas estão enfrentando, sim, o próprio governo brasileiro, a ponto de o presidente Lula ter ficado enraivecido com isso, comprometendo-se a obter situações ou possibilidades de registrar uma recusa legítima e legal, sim, a esse tipo de atividade. Hoje é dia 10 de janeiro de 2025. Eu repito, consegui limpar o meu site, trazê-lo de volta à atividade, porque acredito seriamente que faça um trabalho honesto e bom, drapejando a minha verbosidade, que é, na medida do possível, elegante, para que o povo perceba o que vem acontecendo com esta tentativa de se drapejar um sentido ideológico de extrema-direita à atividade que se faz, que se tem, atividade esta que tenta fazer com que todos os brasileiros se comuniquem com dose maior de liberdade. Liberdade, sim, mas observância da legalidade também. O Leite Fernandes está recomeçando a tarefa vinda em 31 de janeiro, esperando que não aconteça mais o que aconteceu. Atento, sim, a uma tentativa de hackeamento do site, com tentativa agressiva de impedi-lo de prosseguir nessa tarefa, que é autenticamente sincera naquilo que é preciso fazer, na medida das possibilidades deste sexagenário advogado, sexagenário no sentido do exercício da advocacia, porque de idade já tem seus 89. Dito isto, vamos encerrar o site de hoje, o primeiro de 2025, e lá na Vevá.